E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela novamente. Eu sou o Rodrigo, aquele ali é o nosso querido mestre do terror. E finalmente vai acontecer, finalmente chegou, tá aqui, tá na minha mão. Uma das revistinhas, um dos gibis mais esperados e comentados nos últimos tempos deste canal. Quem aí acompanhou os vídeos nos últimos tempos, quem botou alguma atenção nisso já sabe do que eu tô falando, já tá ligado no que tem aqui. Quem por acaso tá chegando agora por esse vídeo ou simplesmente não botou fé, não lembra, vai saber agora. Mas eu andei falando dessa edição durante alguns vídeos meus, falei com bastante ênfase, falei que tinha muita saudade e que queria muito rever, ter de novo essa edição, esse gibizinho. E não foi sem luta, tá, gente? Tivemos contratempos para conseguir, efetuamos a compra, o site onde se efetuou a compra já não tinha mais a edição, teve que estornar a grana da compra, ainda bem que estornou, né? Ainda bem que não criou problemas quanto a isso, nova busca, até encontrar de novo, incertezas sobre se ia chegar ou não. Quando chegou não estávamos lá para poder receber, mas finalmente está aqui, está na mão. Inclusive, provavelmente este é o início, é a inauguração de uma nova modalidade, de um novo quadro, vamos dizer assim, no canal, porque eu pretendo, com o tempo, começar a resgatar edições da minha infância, gibis da minha infância, mas não qualquer gibi. A ideia não é qualquer gibi que eu tenha tido na infância, claro que não. Aqueles que por alguma razão me marcaram, né, nunca saíram da minha memória, seja de que gênero for, e que eu não tenha mais, porventura eu não tenha, e que eu queira ter de novo. Vou começar essas buscas, claro que isso vai fazer com que esse quadro seja meio esporádico, vai fazer com que ele não apareça com grande frequência no canal, mas quando aparecer vai ser sempre uma festa, né? Aqui já vou tirar aqui, ó, propositadamente com a capa de trás à vista, para fazer mais um pouquinho de surpresa. Eu quis muito essa edição, eu falei muito nela, eu acho que eu mencionei ela em pelo menos uns 3 vídeos diferentes. Mencionei a saudade que eu tinha dela, o momento em que ela chegou nas minhas mãos quando moleque, e o fato de que ela não é uma grande história, aqui não tem uma grande história, não tem uma história marcante, uma aventura marcante, um enredo maravilhoso. O que tem aqui é um fortíssimo sentimento de nostalgia de um menino, eu era bem menino na época, lidando com uma edição especial que foi uma das primeiras, não digo primeira, mas sem dúvida uma das primeiras edições deste naipe, deste tipo que eu tive. E eu tô falando finalmente de Zagor, número 17, a famosíssima pra mim, Natal Calibre 45. Quem aí lembra do tanto que eu falei dessa edição? Que eu li quando menino e nunca esqueci dela, nunca consegui esquecer essa edição. A história que tem aqui, ela é muito mais voltada pro humor do que basicamente uma aventura forte, uma aventura para se levar a sério, mas foi a edição de Natal do Zagor lançado na época, e ela veio parar nas minhas mãos, não lembro como, através de algum amigo, não veio parar na época de Natal, não foi comprado em banca, não é uma edição que eu comprei em banca.
E é uma das primeiras edições de que eu tenho memória a ser uma edição especial de Natal, entendeu? Ela é de dezembro de 1979. E eu lembro disso aqui, por exemplo, ó, o dedo com a cabeça do Papai Noel atirando, e a história do coro de Papai Noéis que cantava nas cidades na época do Natal, né, o Zagor, as voltas com os bandidos que tomaram. Eu para ser sincero, eu tenho muita memória dessa história dos Papai Noéis bandidos aí que o Zagor teve que lidar com eles, do que da segunda história. Da segunda história eu não lembro basicamente nada. É aquela coisa da memória afetiva mesmo, entendeu? Aquela coisa do que fica na sua mente, do que você guarda. Tô doido para reler esse material, principalmente no caso da segunda história. Quase não vai ser uma releitura, porque eu não lembro basicamente nada, então vai acabar sendo uma leitura mesmo, porque eu vou redescobrir a história com os Papai Noéis, com os Sing Santa Claus, se não me engano são o nome deles. Eu tenho bastante memória, eu lembro, foi a que me marcou, foi a que eu nunca esqueci. E cara, como eu quis essa edição, e eu quero, ela foi o start para eu querer começar a achar edições que marcaram a minha infância por alguma razão. Tem muitas, né, de muita variedade, mas uma, por exemplo, que eu quero, duas na verdade, que eu quero, que também são do Zagor, já mencionei aqui também, da editora Globo, Zagor, o Horrendo Contágio. Marcou muito a minha infância, inclusive até me enganei quando falei dela aqui, já fiz essa retificação. Na minha memória ela era da VEC, mas ela não é da VEC, ela era da Globo. Essa edição é da Globo. E ainda da Record, O Raio da Morte, uma aventura que eu acho fantástica, e que essa talvez seja ainda mais difícil de conseguir, porque eu tenho visto ela sendo vendida por valores absurdos, né? Os caras estão querendo arrancar, não é só o rim, é o fígado, os olhos, tá muito complicado. Mas pretendo um dia adquirir, e começo então essa minha saga de volta e meia tentar encontrar essas edições que me marcaram pela Natal Calibre 45, que cara, é muito gostoso ter essa edição em mãos de novo. Eu lembro de que eu não era fã do Zagor, eu não era fã desse tipo de quadrinho, mas do quanto me marcou, me chamou a atenção isso, especial, 2 aventuras completas, aventura de Natal, ó, edição de Natal de 196 páginas, ainda tinha isso aqui que na época não significava nada para nós, mas olha só, vale 3 cruzeiros, eu acho, na compra de Scorpio 1 e Ken Parker 14. Tipo, eu não sei se isso aqui tinha que recortar, como é que funcionava, umas coisas loucas da época, né, da VEC. E só o fato de você ver que é uma revista que é dos anos 70, né, cara, comecinho dos anos 80, ela tá amarelada, ela tá manchada, mas ela tá inteirinha, tá em muito bom estado apesar de tudo, e acima de tudo tem a icônica aventura, né, que tanto me marcou, que é a aventura de Natal do Zagor. Não tem um expediente aqui, ó, pra gente saber quem escreveu nem nada. Eram outros tempos, né, não se fazia tanto isso. Mas é linda, e é uma edição para voltar no meu vídeo especial de Natal, que esse canal pretende manter, né? Começou no Natal passado, eu pretendo manter uma certa tradição de toda vez que estivermos aí no fim de um novo ano, quando estivermos chegando na época de Natal, eu quero lançar um vídeo mostrando sempre edições de Natal. Inclusive no meu primeiro vídeo falando de edições de Natal, eu comento sobre a Natal Calibre 45.
tamanho a forma como ela me marcou, né? Para vocês terem um exemplo do quanto me marcou essa edição. A minha esposa teve gigantesca participação na aquisição dessa HQ. Foi ela que ficou procurando, ela que achou a primeira vez, não deu certo, pegou o estorno, achou de novo. Então é muito graças a ela que a edição tá aqui comigo. E agora é só reler e voltar a ser menino, né? Por um tempinho. Você vê, a edição é de 1979, cara. Eu sou nascido em 76. Quando eu tive em mãos essa edição para ler, quando eu era moleque, ela já era meio velhinha. Olha ela voltando à minha mão tanto tempo depois, um exemplar dessa mesma edição. Chega a ser quase inacreditável. Eu fico folheando aqui e fico procurando alguma coisa errada pra... Não pode ser ela, mas é ela, e eu tô extremamente feliz. E se você gostou desse vídeo, like pra mim e pro meu querido mestre do terror, que eu acho que ele também curte umas aventuras de Natal, embora ele não queira admitir. Fomos!